Meu esposo perdeu o emprego na pandemia. Tem um filho também que foi demitido, assim, a renda da família diminuiu bastante. Vocês também não podem, gente. Não, a gente tá tentando imobilizar ele. Tentando não, ele tava batendo nele. Olha o jeito que ele tá. Carrefour, assassino! Carrefour, assassino! Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Neste episódio, vamos falar sobre o assassinato de Beto Freitas e sobre as desigualdades raciais agravadas pela pandemia. Laura, e segue agora a emoção do segundo turno das eleições em várias cidades. Aqui em São Paulo teve uma repercussão muito grande, uma fala do candidato Guilherme Boulos em relação à contratação de servidores, a lei de responsabilidade fiscal. O que está por detrás dessa discussão? Então, Renan, pois é, teve essa fala, né, numa entrevista para o Estadão, do Boulos, que causou polêmica, porque ele falou que contratar novos servidores ajudariam a ter mais contribuições para o sistema de previdência, né? Exato. O que é claro que é verdade, né, a curto prazo, mas é evidente que isso também acarreta custos maiores depois, com o pagamento de aposentadorias futuras e mesmo com os salários dos servidores, se esses salários forem mais altos do que os dos atuais terceirizados, né, que de fato não contribuem para a Previdência. Isso remete bastante a um tema que a gente já tratou no episódio que a gente fez sobre as finanças dos municípios, em que a gente menciona que a lei de responsabilidade fiscal, na verdade, ela limita. Até para burlar essa lei de responsabilidade fiscal, você tem, muitas vezes, o uso das chamadas OS, né, que são formas de você terceirizar, na verdade, o serviço público sem estar sujeito a essas restrições. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente saber nessas eleições é que, independente de quem ganhar, né, a lei de responsabilidade fiscal ela já estabelece certos limites. Então eu acho que o que a gente tem que se preocupar bem mais é para onde vão as prioridades, né, na alocação dos recursos, incluindo na contratação de servidores e também com a transparência na gestão do orçamento público, né? Então, Renan, na véspera do Dia da Consciência Negra, esse último 20 de novembro, o João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de um supermercado Carrefour em Porto Alegre. Diversas manifestações aconteceram pelo país pedindo justiça e denunciando o caráter estrutural do racismo que está por trás desse ato, mas a delegada do caso disse que não tinha elementos para configurar como racismo esse crime, né? Como que se configura esse crime de racismo na nossa legislação? Sim, esse caso chamou bastante atenção, teve uma repercussão grande nesses últimos dias e de fato mostrou uma violência brutal ali, né? Na maneira como o João Alberto Freitas foi espancado durante vários minutos, né? Enfim, sufocado. O laudo preliminar da perícia diz que foi uma asfixia durante mais de 4 minutos, né, que está muito provavelmente vinculada aí, à causa-mortes do João. E isso tudo foi filmado, né, filmado com a presença de pessoas que trabalham ali no supermercado. Uma das funcionárias, inclusive, diz que não era para filmar, né, ameaça uma outra pessoa que estava filmando. Então, acho que esse caso é um caso exemplar e que mostra a violência que está por detrás desse racismo estrutural no Brasil. A delegada, de início, ela disse que é um homicídio, né, pelos elementos do caso, porque é o assassinato de uma pessoa, e ela colocou 3 qualificadoras, que seria o motivo fútil, porque era uma discussão, teoricamente, né, que ele tinha olhado para a Caixa e discutido com a Caixa no mercado, a impossibilidade de recurso de defesa da vítima e essa causa-mortes por asfixia, né? Então olhou essas 3 qualificadoras, mas não incluiu o racismo, né, para uma motivação torpe. Não podemos dizer que há um crime de racismo nesse caso, mas obviamente que não fecharemos os olhos e também investigaremos, inclusive, qualquer ligação
em relação a essa discriminação. Isso gerou uma discussão enorme, porque é estranho que uma delegada, no começo do inquérito, também já afaste, né, a caracterização possível aí de racismo, considerando que é um homem negro que foi assassinado, e que a gente raramente, para não dizer nunca, vemos casos de pessoas brancas sendo tratadas dessa maneira por segurança privada ou pela polícia. Então é evidente que há um componente racial. Depois ela disse, né, diz que está considerando na investigação a possível configuração do racismo, mas isso gerou um debate bastante indigente, para dizer o mínimo, né, no Brasil. O Mourão, vice-presidente, disse que não há racismo, né, que isso é uma coisa importada. O presidente Bolsonaro também disse que é daltônico, né, que não vê raça, racismo no Brasil. Como presidente, enxergo todos com as mesmas cores, verde e amarelo. Acho que esse caso mostrou um pouco da dificuldade ainda que esse tema enfrenta aqui no nosso país. A defesa dos seguranças, né, disse que, na verdade, não houve a intenção de matar, que até existe racismo no Brasil, mas não nesse caso concreto. Então, evidentemente, a segurança está tentando descaracterizar o crime de racismo. E, no fundo, a palavra racismo ela está sendo utilizada com diferentes sentidos aí, né? Então, de um lado, você tem essa caracterização clara de um racismo estrutural e estruturante da sociedade brasileira. E acho que há várias pessoas tratando sobre isso, né? A gente recebeu aqui o Adilson José Moreira, que é uma das pessoas que tem escrito sobre discriminação, sobre racismo estrutural, em um episódio especial nosso. Mas tem uma socióloga também norte-americana, feminista negra, que é a Patricia Hill Collins, que ela diz que por detrás desses modos de dominação, você sempre tem a desumanização do outro, né? A única maneira de você naturalizar a violência e torná-la aceitável, né, a ponto de vários casos recorrentes vão acontecendo, né, e nada é feito de maneira efetiva. Só que o racismo também tem sido discutido nesse caso como um tipo penal. Como tipo penal, ele tem contornos ainda limitados na nossa legislação, porque ele está previsto na Lei 7716, que é de 89, né, logo depois da Constituição de 88, que já vai falar de racismo, vem essa lei específica em 89, e ela descreve o racismo como uma conduta que é discriminatória, que é dirigida para um grupo ou coletividade, né? Então tem um caráter mais amplo o crime de racismo. Tem que configurar uma ofensa à coletividade de pessoas em virtude de raça, cor, etnia, religião ou origem, uma discriminação contra toda a raça. Então é um crime mais difícil de se configurar. Em geral, o que o sistema de justiça brasileiro faz é pegar acusações de racismo e enquadrarem como injúria racial, que é um crime que está no Código Penal e que diz respeito a uma ofensa, né, mais pontual à honra de alguém a partir de elementos de raça, cor e etnia, né? Então tem essa diferença entre o racismo e a injúria racial, que muitas vezes aparece, né, no sistema de justiça, e há uma dificuldade de enquadramento de racismo, porque o racismo ele é um crime que é imprescritível, ele é inafiançável, ele tem uma pena mais severa, enquanto que a injúria racial tem pena mais branda, né, ela prescreve. Então a gente sente nesse próprio tratamento, há vários estudos que têm indicado isso, né, de análise das decisões judiciais, da jurisprudência, mostrando que, no fundo, o sistema de justiça ainda trata muito mal esses casos, desde 89, né, apesar da gente já ter passado aí 30 anos. Por isso que esse caso específico, há esse debate, né, de algumas camadas entre a discussão do racismo estrutural, que é muito clara, mas o tipo penal ele é mais restrito, e aí vai ter que ainda se apurar para verificar, né, os elementos que estão aí presentes, para ver se vai ter o enquadramento também do crime de racismo. Pois é, Renan, e não é a primeira vez que agentes de empresas de segurança privada cometem esse tipo de violência, né? Muitas vezes essas empresas contam com policiais, agentes de segurança, né, que fazem bico nesse tipo de operação aí e violam direitos humanos. De quem que é a responsabilidade por um homicídio como esse? A gente viu inicialmente a empresa Carrefour condenando, né, o ato, mas ao mesmo tempo tentando transferir essa responsabilidade para a empresa terceirizada de segurança. O Carrefour pode ser responsabilizado num caso como esse? Sem dúvida que pode, né? Acho que a postura inicial do Carrefour foi jogar a responsabilidade para a empresa, dizendo que já estava rescindindo o contrato, que já estava afastando as pessoas,
né? Mas a primeira manifestação do Carrefour foi muito nesse sentido de mostrar que é uma atividade terceirizada e que a empresa contratada queria responder por isso. Depois pediu desculpas, né? Enfim, o CEO veio a público e viu que não bastaria simplesmente terceirizar, transferir essa responsabilidade para a empresa privada. Mas a gente tem visto que é muito comum em vários setores da economia, né? E no de segurança privada isso é bastante recorrente, esse processo de terceirização desenfreada, né? Isso já vinha acontecendo desde os anos 90 no Brasil, mas em 2018 o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão que foi bastante paradigmática, permitindo a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive na atividade fim, na atividade principal das empresas, né? Ou seja, tudo pode ser terceirizado. E esse movimento foi muito marcante nas empresas de subcontratarem, né, outras empresas prestadoras, porque isso, de alguma maneira, reduz custo, né? As pessoas que são contratadas pela empresa terceirizada, em geral, não têm os mesmos benefícios trabalhistas de quem é empregado direto. E isso foi sempre muito feito nesse setor de segurança privada. E essas empresas vêm crescendo de segurança privada desde a época da ditadura em certas conexões que são ainda mal explicadas. Há alguns trabalhos do campo de sociologia da violência, da segurança pública, que vão mostrando, né, esse crescimento e como essas empresas vêm desde a ditadura com ex-agentes policiais, né, ex-agentes de segurança, de guardas civis municipais, enfim, Polícia Federal, mesmo das Forças Armadas, que constituem essas empresas e que começam a atuar nessas lacunas, nesses vácuos de segurança pública. O que tem um evidente conflito de interesses aí, né? Porque se você entrega uma segurança pública ruim, você consegue alimentar a contratação da segurança privada, das quais essas pessoas são acionistas, sócios e trabalham nesse ramo. E é muito perigoso porque, no fundo, são empresas, né, que compartilham com o Estado o uso da força e da violência, né, que é um monopólio do Estado, mas que essas empresas elas conseguem se constituir, ter vigilantes armados, né, então tem uma regulação disso, uma lei que é de 1983, bem do período final da ditadura, que permite a constituição dessas empresas de segurança privada, e tem uma portaria mais recente da Polícia Federal, que é a 3233, tem mais de 200 artigos, e ela vai regulando de maneira minuciosa um pouco a constituição dessas empresas, como elas podem operar, cada tipo de serviço que pode ser prestado, qual é a qualificação e o treinamento, né, que os empregados precisam ter. Mas fato é, como a gente tem visto nesses inúmeros casos, né, envolvendo o Carrefour, outras redes de supermercado e outras empresas, é que essa cultura dos bicos aí, né, no fundo, tem feito com que, dentro desses espaços privados, né, enfim, desses comércios, você tem a repetição, a reprodução de uma lógica, de uma cultura organizacional das próprias polícias, né? Que é de extrema violência, que é sempre de um olhar racializado, né? Sobre quem é o sujeito que é perigoso, quem deve ser vigiado, quem deve ser punido, né? Então, no fundo, está se trazendo para dentro das empresas esse know-how, esse modus operandi do sistema de polícia e dessas guardas civis, e isso é muito perverso, né? Agora, é evidente que tem uma responsabilidade das empresas, né? O Carrefour ele não pode se esquivar, assim como qualquer outra empresa tomadora de serviços terceirizados, assim, não pode se esquivar da sua responsabilidade, né? Civilmente, então, o Carrefour vai responder, né, numa eventual ação indenizatória que a família vai mover, tanto contra a Vector, a empresa que é a empregadora direta, como contra o Carrefour, né? Tem uma dimensão criminal, que aí a empresa não responde, né? A pessoa jurídica no Brasil ela só responde criminalmente por crimes ambientais, o que não é o caso. Então não dá para responsabilizar criminalmente o Carrefour, mas individualmente sim os seguranças, né, que tiveram envolvidos com esse homicídio. E tem uma dimensão que é regulatória, né, que pode haver algum tipo de punição administrativa, o que é bastante difícil. Essa portaria que eu mencionei da Polícia Federal, né, a qual está vinculada aí à fiscalização desses serviços de segurança privada, ela estabelece algumas penas de advertência, de multa, até de cancelamento de autorização de funcionamento ou proibição temporária, mas para questões muito menores e formais, do tipo do quadro societário, né, da maneira como está constituída, se não deu
treinamento para o funcionário, né? Não deu a licença, não usou o uniforme, que tem que dar um uniforme ostensivo, tem uma série de exigências, mas é curioso que a regulação fala muito pouco, né, sobre respeito a direitos humanos, né, a dignidade das pessoas. Então eu acho que há uma dimensão aí que precisa ser melhor observada, também aperfeiçoada. Pois é, e se a gente pensa que, na verdade, já nas forças policiais isso é um problema, né? Uma impunidade também que muitas vezes ocorre, inclusive com defesas de que seja assim, né? Por membros do governo atual, pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro, né? De que, de alguma maneira, esses crimes que eventualmente sejam cometidos por policiais tenham um tratamento brando, né? Pelo sistema, e isso acaba se transferindo também para essas empresas privadas, essa sensação de impunidade e a própria conexão desses policiais com outros policiais, né, dá a eles a sensação de poder praticar esse tipo de violência sem ter nenhum tipo de consequência, né? E aí, Renan, diante disso, que tipo de medidas poderiam ser tomadas, né, e que tipo de legislação eventualmente poderia ser alterado para evitar que casos assim tão recorrentes se repitam no futuro? É preciso, eu acho que uma série de mudanças institucionais e legais aí. Evidente que a gente já tem uma legislação antidiscriminatória, a gente já tem a tipificação do racismo, mas como eu estava dizendo, né, ainda é muito precária a maneira como a aplicação se dá dessa legislação. Então tem uma necessidade aí, né, de aperfeiçoamento cultural e institucional do sistema de polícia, do sistema de justiça, né, para que consigam tratar de uma maneira mais severa, né, essas denúncias de racismo no país. Eu acho que tem uma dimensão aí de reparação também, né, é um caminho que vai ser seguido muito provavelmente, né, pela família. Eu acho que tem uma questão do caso concreto, mas eu acho que esse caso precisa iluminar também discussões mais amplas, regulatórias. Eu acho que é preciso aperfeiçoar essa legislação sobre as penalidades que as próprias empresas recebem, né? Acho que se começar a ter uma ameaça efetiva de proibir o funcionamento, de cancelar a autorização de funcionamento dessas empresas, caso haja episódios como esse, né, de racismo, que é de uma violência brutal, se nota aí, né, uma maneira de atuar que é muito perversa. Então, eu acho que é preciso ter uma política interna de compliance em direitos humanos. Isso o próprio Ministério Público Federal, no próprio dia 20 de novembro, já emitiu uma nota, de alguma maneira, recomendando para o Carrefour adotar essas medidas de compliance, né? Então eu acho que é preciso também que haja campanhas de conscientização sobre isso, que sejam permanentes, né? Acho que claramente a empresa está lidando muito mal com isso. É evidente que não dá para dizer que é só um problema do Carrefour, né? Mas a gente já viu vários casos só envolvendo um Carrefour de episódios de racismo, de violência, né? Contra um menino, né? Contra aqui em Osasco, outro episódio em 2009, enfim. Tá roubando o carro aqui, rapaz? Aí, puf, foi bateu. Eu digo, pelo amor de Deus, o carro é meu. Januário conta que as agressões só pararam com a chegada de um policial militar, mas que mesmo assim ele continuou a ser humilhado quando tentou explicar que era dono do carro e que estava no estacionamento esperando a família que fazia compras dentro do supermercado. Não tenho nenhuma passagem pela polícia. Aí você tem cara que tem alguma passagemzinha. Fala pra nós, no mínimo umas 3 passagens você tem. Sua cara não nega, negão. São casos recorrentes que têm acontecido e o que se indica com essa recorrência é que não está funcionando, né? Que muito pouco está sendo feito e que o pouco que está sendo feito não está funcionando. Então eu acho que é preciso que haja essas campanhas também de conscientização, não só em novembro, né, mas durante todo o ano, para mudar essa cultura interna com contratação de mais pessoas negras, ocupando postos de chefia também, de liderança, né, não só nos trabalhos mais da base, da estrutura organizacional. Enfim, acho que tem legislações super importantes no Brasil, como o próprio Estatuto da Igualdade Racial de 2010, que prevê e estabelece na educação básica também história da África, enfim, uma série de questões que eu acho que vão ajudando a mudar um pouco essa compreensão, né, da sociedade, para entender a gravidade do racismo e a necessidade, né, de se combater esse racismo que está tão arraigado na sociedade brasileira. E no próximo bloco, vamos falar sobre as desigualdades raciais no mercado de trabalho e na crise sanitária causada pela Covid-19. Laura, dados recentes agora do mercado de trabalho
revelaram que o desemprego na pandemia, algo que a gente já comentou aqui, que tem subido, né, de maneira muito significativa, ele tem subido mais entre negros do que entre brancos. É assim em todas as crises econômicas que a gente viveu? Como que tem essa conexão do racismo com o mercado de trabalho a partir desses dados? Então, Renan, na verdade a gente tem vários elementos que explicam essa subida desproporcional no desemprego entre pessoas negras em relação a pessoas brancas. Na verdade, na crise de 2015 e 2016 já foi assim. O último dado que foi revelado aí mostra uma diferença recorde desde o início da série de 5,24 pontos percentuais de diferença. Ou seja, enquanto o desemprego atingiu 15,8% entre pretos e pardos, em junho, entre brancos, amarelos e indígenas, né, que são os demais grupos raciais considerados na PNAD, esse desemprego ficou em 10,4%. Ou seja, uma diferença bastante significativa, expressiva. Esses 5 pontos percentuais de diferença só tinham sido atingidos uma vez em 2017, quer dizer, já tinha tido, mas ainda assim menor do que o observado agora, mas a gente ainda precisa considerar que essa diferença ainda está subestimada nos dados atuais, porque a gente só considera para os índices de desemprego quem está procurando emprego, né? Sim. Quem está na força de trabalho e declara na pesquisa que está à procura de um emprego e não encontrando. Ou seja, trabalhadores que, por exemplo, desistiram de procurar emprego durante a pandemia, que estão fora do mercado de trabalho, que já estavam, por exemplo, no setor informal da economia, né? Que, claro, a gente sabe que, mais uma vez, tem uma sobre-representação de pessoas negras, né? Nem estão aí nessa estatística, né? Então, a gente tem um efeito ainda maior se a gente começar a incluir também quem não está nem procurando emprego. O que explica, né, essa diferença? Então, tem motivos distintos, né? Alguns deles são econômicos mesmo. Se a gente olhar para o tipo de emprego, né, o tipo de qualificação exigida para determinadas ocupações, né, como a gente tem desigualdades mais estruturais entre negros e brancos em relação ao nível de escolaridade, né, e a gente sabe que determinados setores que demandam uma mão de obra menos escolarizada foram mais afetados durante a pandemia, né, tem uma parte da explicação que deriva dessa diferença de qualificação. Então, por exemplo, setores de serviços, comércio, por exemplo, né, que a gente sabe que foi muito afetado durante a pandemia, é um setor que emprega proporcionalmente mais pessoas negras. Então, 45,7% dos trabalhadores são negros, 43,1% são brancos, o restante não se identifica. Se a gente olha para um banco, por exemplo, a proporção de pessoas negras é de 23,8% apenas entre os trabalhadores e de 75,1% de brancos, né? Então é evidente que essas diferenças já na força de trabalho, né, no tipo de mão de obra, pesa muito para explicar essa dinâmica, mas a gente consegue encontrar muitos outros setores, né, que têm essas características distintas, né? A gente tem, por exemplo, também uma redução de 24,6% nas vagas para trabalhadoras domésticas durante a pandemia. Ou seja, está aí mais um setor, né, que concentra uma população negra historicamente no Brasil, né, e isso faz com que, inclusive, a taxa de desemprego entre mulheres negras tenha atingido um patamar ainda mais alto de 18,2% em junho, ante 11,3% de mulheres brancas, né? Agora, é evidente que não é só isso. Então, o pesquisador Marcelo Neri, que é diretor do Centro de Políticas Sociais da FGV, até trouxe isso recentemente numa entrevista que ele deu para o Jornal Estado de São Paulo sobre esses dados, que tratam de elementos que estão fora da esfera estritamente econômica, né? Inclusive a própria discriminação, que a gente falou aqui com o Adilson, né, como uma explicação adicional. O fato é que a gente vê que o número de anos de escolaridade
de pessoas negras tem aumentado muito no Brasil nos últimos tempos. Então, esse crescimento, só pegando esse período recente, né, de 2014 a 2019, foi de 12,1% os anos de estudo entre pessoas negras, enquanto que entre brancos o avanço foi de 7,5%. Como que a gente concilia o fato de que, na verdade, a qualificação entre negros ela está subindo mais rapidamente do que entre brancos, com justamente um período que foi de aumento da desigualdade, né, no mercado de trabalho entre negros e brancos, né? Se a desigualdade na qualificação ela está caindo, como que a desigualdade, seja nos rendimentos, seja no desemprego, ela pode subir, né? Então é evidente que também tem outras questões que podem entrar, né, de racismo estrutural, né, de quem vai ser o primeiro a ser demitido numa determinada situação, e isso pode pesar também para explicar esses números que são bastante dramáticos nessa crise específica da pandemia e na crise anterior, entre 2015 e 2016. E lá num dos primeiros episódios, Laura, aqui do Entretanto, a gente falou de como as diferentes dimensões de desigualdade elas poderiam agravar a pandemia, né, para alguns grupos sociais. Agora, com mais dados em mãos já, né, a gente tem vários meses aí da pandemia. Qual foi o peso das desigualdades raciais para esses efeitos da Covid-19? Então, Renan, para além do impacto da crise na desigualdade, que é o que a gente estava discutindo, ou seja, as pessoas negras terem sofrido mais os impactos econômicos dessa pandemia, também é verdade que as pessoas negras sofreram mais os impactos sanitários. As mulheres negras morrem mais no parto. Os homens negros morrem mais por infarto cerebral e câncer. Na Covid-19, o vírus também, não é? Ele mostrou uma predileção maior taxa de letalidade em pessoas negras e pobres. Então, não é só desigualdade, é também um componente racial. As desigualdades raciais são uma das dimensões em que isso aparece, né? Também desigualdades regionais, desigualdades no acesso a serviços, desigualdades de renda, todas elas mostram uma correlação com o número de pessoas que adquiriu o vírus, né, que contraiu o vírus, mas também com o número de óbitos e a gravidade dos casos. A gente tinha discutido aqui, né, e tinha listado fatores que fazem com que a chance de se contaminar pelo vírus aumente. Então, por exemplo, o quanto você precisa pegar de transporte, quanto tempo, né, você tem de transporte até chegar no trabalho, né, e o próprio modo de transporte, então se é transporte público, se é um transporte privado, o tipo de ocupação que você realiza, né, então se você é um trabalhador que tem que entrar em contato com outras pessoas, ou se você tem a possibilidade de trabalhar de casa, né, se você trabalha em serviços essenciais, o próprio ambiente de trabalho, né? Qual é a concentração, a possibilidade de se afastar ou não dos outros colegas de trabalho, né? Além disso, condições de moradia, então o acesso a esgoto e água tratada, né? O número de pessoas que dormem em cada dormitório do domicílio, o número de moradias perto da sua, né? Então a densidade demográfica no próprio bairro da moradia. Tudo isso, na verdade, a gente sabe que no Brasil está muito correlacionado com a dimensão racial também, né? Então, claro que tem uma dimensão de renda, né? Mas a gente tem uma enorme correlação no Brasil entre renda e entre todos esses elementos que a gente acabou de citar e raça, né? Então, não à toa, quando a gente vai olhar para os números de óbitos e de casos, né, por Covid-19, então saiu uma pesquisa em julho, que é a PNAD Covid, então foi uma pesquisa feita especificamente para ver elementos ligados à pandemia, que encontrou que, basicamente, o número de pessoas que tiveram sintomas é muito maior
entre negros, quase 60%, do que entre brancos, pouco mais de 40%. E isso não corresponde ao peso na população, de 42,67% brancos e 46,84% pardos, né? Mais 9,45% de pessoas negras. Então tem uma diferença aí entre o que é a proporção da população e o que é a proporção de quem teve sintomas, né? Além disso, essa diferença ela aumenta quando a gente vai olhar para quem precisou ser internado em hospitais e quem precisou utilizar respiradores, bem mais, quase 70% sendo pessoas negras. Essa desigualdade racial ela vai pesando cada vez mais conforme você vai indo para os estágios mais graves da doença, e aí entram elementos adicionais que não são só do risco do contágio, mas também, claro, do acesso à saúde, né? Das doenças pré-existentes, que muitas delas têm a ver com questões de alimentação, outros elementos que a gente sabe que afetam a possibilidade, por exemplo, de obesidade ou de ter diabetes, né? De ter outras dessas doenças crônicas que estão associadas à Covid. Então, a gente escreveu um artigo no início da pandemia, eu com a Luísa Nassif Pires e o Eduardo Ravetti, e a gente criou um índice para medir, né, o número de fatores de risco de contágio da doença, usando vários indicadores diferentes. E a gente vê que a vulnerabilidade medida por esse índice de pessoas brancas, ela é de 1,25 fatores de risco, em média, né? Quando a gente vai para pessoas negras, isso aumenta para 1,74, pardos 1,74. Então, os números da pandemia, eles têm mesmo deixado ainda mais translúcida esse caráter racial das nossas desigualdades, e a gente, de fato, incluir o elemento racial nas políticas que são realizadas, né, é algo urgente, porque a gente, claro, fala muito de outras dimensões de desigualdade, mas tem que ter um olhar específico para a raça, até porque isso nem explica um elemento que é mais difícil de mensurar, que é a própria desigualdade no tratamento gerado pela discriminação. A gente não consegue explicar tudo só pelo acesso à saúde pública ou privada, ou pela disponibilidade de leitos, etc. Tem elementos aí que não são quantificáveis, né, mas que tem a ver com essas ideias que, às vezes, invadem também o ambiente médico, né, que faz com que se acabe dando um tratamento diferente, né, e até se dê uma atenção menor a uma pessoa negra que entre no hospital em relação a uma pessoa branca. E traduzindo então, Laura, a gente pode dizer que as desigualdades que agravaram a pandemia também estão sendo agravadas pela própria pandemia, né? Tem uma retroalimentação aí. Como que a gente vai ficar depois dessa situação? Ou seja, a gente vê um quadro que vai agravando essa vulnerabilidade desses segmentos sociais. Quais são as perspectivas de melhora em relação a isso, na recuperação econômica? Pois é, esse que é o grande problema numa crise como essa, né? A gente está vendo que as desigualdades que criam riscos maiores, que são um dos fatores que explicam o porquê do Brasil ter tido resultados tão catastróficos, né, do ponto de vista da sua crise sanitária. E essas mesmas desigualdades, elas foram agravadas no mercado de trabalho quando a gente olha para esses números ligados à diferença de desemprego, né, a perda de renda de pessoas brancas e pessoas negras. Isso fica evidente, quer dizer, a gente fica, então, ainda mais vulnerável diante de um próximo choque, né? E aí, quando eu falo de um próximo choque, eu não estou falando de uma pandemia ou de uma outra pandemia, qualquer tipo de choque econômico, né, ou às vezes de outra natureza, que se abatam sobre o Brasil novamente. O que a gente teve durante o ano de 2020 é que o auxílio emergencial, a gente já falou muito disso aqui, aqueles que mais foram atendidos, né, por esse auxílio e que evitaram, então, uma perda de renda por conta do auxílio, estão concentrados na metade mais pobre da população, e isso significa que também, para as pessoas negras, o auxílio foi ainda mais fundamental para a preservação da renda. O fim desse auxílio também vai afetar mais as pessoas que perderam mais empregos, que perderam mais renda, que são,
negros e pardos, né? Então, veja, a gente tem, para 2021, uma perspectiva de, na prática, aumentar ainda mais essa desigualdade. E para evitar que isso ocorra, né, seria necessário que a gente estivesse desenhando, né, com urgência programas de proteção social que reduzam justamente esse impacto, que protejam essa população, né, para além de políticas de mais longo prazo, né, não só de geração de empregos, mas também de qualificação dessa mão de obra. E essas coisas é importante que venham juntas, né, porque às vezes também se fala muito em educação, em qualificar a mão de obra, como se isso fosse suficiente para melhorar a situação da desigualdade, mas a gente também precisa, do outro lado, de empregos de boa qualidade que absorvam essa mão de obra, né? E também o contrário vale, né? Não adianta criar empregos de maior qualificação e de qualidade se a gente preservar essa desigualdade no acesso à educação, que faz com que pessoas negras no Brasil tenham menos oportunidades, né? A gente viu um outro elemento na pandemia que pode agravar esse problema, que é a paralisação do sistema educacional. A principal barreira ao ensino remoto de qualidade é a falta de acesso à internet, que atinge 16% dos alunos do ensino fundamental e 10% do ensino médio. Quanto mais pobre o aluno, menor a frequência escolar, menor a quantidade de exercícios recebidos e menor o tempo dedicado às atividades. Pode ser que a gente interrompa esse processo que vinha acontecendo nos últimos anos, né, pelo menos temporariamente, de redução da diferença nos níveis educacionais de pessoas brancas e pessoas negras no Brasil, né? Então, são muitos os desafios pela frente, tanto para a educação quanto para a saúde, né, quanto para transferências de renda. Recursos são necessários para esse combate às desigualdades. Isso nós já cansamos de discutir aqui. Essas prioridades não têm sido levadas a sério pelo atual governo federal. Laura, o que você selecionou dos nossos ouvintes para responder agora no bloco final, aproveitando para lembrar o pessoal de mandar as dúvidas e sugestões para a gente com a hashtag Entretanto no Twitter ou pelo e-mail entretantopodcast@gmail.com. Então, Renan, teve alguns e-mails legais que a gente recebeu nesses últimos dias, alguns com sugestões de pauta que a gente está aqui já considerando. Mas eu selecionei aqui, na verdade, um e-mail da Sophie Munk, que elogia bastante a gente. Obrigada, Sophie, pelo e-mail, sempre legal receber. Mas ela está tratando dessa questão do polêmica, né, dessas últimas semanas sobre o que é o centro na política brasileira. É evidente que aqui nem eu nem o Renan somos cientistas políticos, né, e esse certamente é um tema controverso. Mas o fato é que ela fala sobre uma dimensão econômica dessa definição. A redistribuição de renda, por exemplo, ela aparece às vezes até na agenda de partidos mais à direita. Será que isso estaria redefinindo o que pode ser considerado centro na política mundial? Será que hoje, né, quem desconsidera essas questões estaria indo mais para uma extrema-direita do que para uma centro-direita? Eu acho que, de fato, há uma preocupação crescente com a desigualdade, né, nas agendas econômicas de partidos ao redor do mundo, sem dúvida. A gente viu nas eleições norte-americanas que um candidato que é considerado, vamos dizer, à direita do Partido Democrata, né, o que o qualificaria talvez como um centro-direita, num momento, né, anterior, hoje incorporou uma série de elementos, né, muito mais progressistas do ponto de vista da preocupação com a desigualdade, com a redistribuição de renda, do que outros candidatos até mais à esquerda do Partido Democrata em eleições anteriores. Então, isso que ela coloca é verdade. Agora, por outro lado, aqui no Brasil não parece estar sendo esse o critério para definição
do que é ou não considerado centro político, né? E se a gente pensa que o Brasil é um país com níveis abissais de desigualdade, né? É estranho a gente considerar como centro candidaturas ou plataformas que não incorporem o combate à desigualdade como central nas suas agendas, né? Eu acho que a preservação do status quo no ponto de vista da agenda econômica, no caso de um país como o nosso, com esse nível de desigualdade, para mim, né, e aqui é evidente que é uma visão pessoal, é algo que a gente pode classificar facilmente como estando à direita no centro político, né, dado que a gente está falando de reproduzir as estruturas que sempre a gente percebe que defendem o interesse de poucos em relação ao interesse daqueles que são mais vulneráveis. Agora, vamos ver, né, o que isso vai significar. Ainda não está muito claro para que lado a gente está indo e se de fato essa agenda econômica mais progressista vai ser incorporada por mais e mais candidaturas. E aí, Renan, e a dica de hoje? A dica de hoje é de um livro que está sendo lançado, está em pré-venda, e que é do Adilson José Moreira, que a gente já trouxe aqui no Entretanto, mencionamos no episódio de hoje também, o Adilson. Ele acabou de publicar um livro que chama Tratado de Direito Antidiscriminatório. É uma bíblia, assim, tem 800 páginas, enfim, ele está há anos trabalhando nesse projeto. E ele está em pré-venda pelo site da editora Contracorrente. Colocando no Google, está com desconto nessa pré-venda. Então, vale a pena aproveitar quem tiver interesse em aprofundar essas discussões da relação entre direito e discriminação, né, com foco na questão racial, mas não somente. A Adilson também explora outras dimensões, né, da discriminação. Vale muito a pena comprar esse livro aí na pré-venda pela editora Contracorrente. Legal, Renan. Eu vou procurar logo esse livro do Adilson, porque realmente a participação dele aqui no Entretanto foi bastante rica e trouxe muitas coisas novas pra gente pensar. É isso, gente. Até terça-feira. Sim, quem não ouviu ainda esse episódio especial com a Adilson, vale também muito a pena voltar lá atrás e escutar. Até a próxima semana. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.